Opa, hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, grupos, sonhos diários, Atlas e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. Aproveitar aqui a pausa do estresse para gravar. Ainda não consegui responder todo mundo, ainda não consegui mandar o livro do Mac para todo mundo. As inscrições do Hackeando os Atalhos da Siri tá ok. Ainda também não consegui responder todo mundo dos atalhos da Siri. Aguenta aí, tô chegando. Preciso de mais automação, preciso me clonar mais. Enfim, algumas continuações de papo. Questão de fronteira na receita, imposto. Tava conversando com o Coca Navas e historicamente, né, fazendo um apanhado para entender toda a situação. Lá nos anos 90, na época dos Fernandos, é que veio esse papo de $300, tanto aéreo quanto terrestre. Só que esses $300 em poder de compra seriam hoje mais ou menos $2.000, extremamente defasado. E aí, lá pelas tantas, houve uma correção de $500 pro aéreo. E aí veio a Dilma, mais recente, e pegou os $300 do terrestre e baixou para $150. E falou o seguinte, olha, cidades que se cadastrarem aqui no governo, que forem cidades turísticas, cidades de alguma maneira, derem algum motivo para entrar aqui nesse cadastro, se for uma cidade de interesse público, digamos, eu dou a chancela aqui para você ter os $300. Então, hoje você tem os $150 para todo mundo cruzando o terrestre, você tem $300 se for uma cidade vizinha, fronteiriça, cadastrada no governo e os $500 para aéreo. E aí, agora, o que fez o Bolsonaro? Os $500 aéreo continua $500 aéreo e os antigos $500 do free shop agora passam a ser $1.000. Os 150 de todas as cidades fronteiriças continuam $150 e os $300 das cidades especiais, das cidades cadastradas, continuam $300. Só que, se for Paraguai, se for uma cidade fronteiriça com o Paraguai, vai ser $300. Esteja cadastrado no governo, que já seriam os $300, não esteja cadastrado no governo, que eram os $50. Então fica, entre aspas, um caso especial com o Paraguai, digo entre aspas, porque não é um caso especial com o Paraguai, na verdade é um caso especial com as cidades fronteiriças, uma confusão que só, né? Podiam simplificar esse processo todo, talvez até simplifiquem, caracterizar, já tem algumas liminares nesse sentido, que é para uso pessoal, aquilo que for de uso pessoal dentro de um ano, tudo aquilo que você trouxer e for para uso pessoal, tiver fora da caixa, fio desenrolado, você declara, você passa pelo canal vermelho e diz, ó, tenho coisa para declarar, vai ser isento, desde que você não traga nenhum outro item semelhante em um ano. Ou seja, você passou hoje pela Receita, trouxe MacBook novo que ainda nem lançou, de 16 polegadas, pagou $5.000. Não tem problema. Você não vai pagar taxa, nada, vai ficar associado ao teu CPF, tudo direitinho. Se você, mês que vem, passar com outro, opa, não, agora você vai ter que pagar. Agora, se você fizer isso, hoje é dia 17 de outubro, fizer isso daqui um ano, no dia 20 de outubro, digamos, de 2020, aí passaria de boa. Peru já trabalha assim, Chile, né, que tem agora mais proximidade com o Brasil, segue essa mesma linha, vamos torcer. Questão do aplicativo e título, na verdade não vai ser a captura da digital, o cadastramento da digital vai continuar sendo feito no cartório eleitoral. O que vai passar a acontecer é você usar a digital para saber que você é você e assim conseguir realizar outros serviços. Você quer, por exemplo, fazer uma transferência de domicílio eleitoral, você faria por aplicativo confirmando pela digital. Só que aí a questão ainda continua válida, tá? O digital tá no banco de dados do Tribunal Eleitoral, como é que eu vou validar com o que tá no aplicativo, né? As limitações do iPhone. Talvez role no Android, mas tá aparecendo quando isso estiver implementado, tende a ser o quê? Tende a ser que nem a carteira de habilitação digital que você coloca no aparelho e fica presa, entre aspas, no seu aparelho. É um documento oficial, seria a mesma coisa pro título de eleitor, e você verifica o Face ID e o Touch ID, de tal maneira que eu poderia colocar as minhas credenciais no aparelho da minha mãe, por exemplo, na hora de fazer qualquer serviço, alguma coisa que fosse validar digital, não precisaria da minha digital que tá no banco de
dados do Tribunal Eleitoral? Seria o da minha mãe, que está cadastrado no aparelho, né? Uma maneira de autenticação. Estou fazendo essa leitura. E no Raspberry Pi, né? Outro alívio de momentos de estresse, eu coloquei mais um dockerzinho, mais uma imagem, que é monitoramento de temperatura. Agora eu vejo um histórico da temperatura. Era uma coisa que eu queria fazer antes, porque para você fazer um raio-x do dispositivo, qual é o normal de operação dele quando tá zerado, sem nada, carga zero, dentro do ambiente, às vezes vai estar refrigerado, às vezes não, fica num cantinho que tem um microclima quente, porque tem roteador, tem modem, tem coisas que esquentam. Como é que é durante o dia? Como é que é 3 da tarde com o sol batendo em cima do cômodo, aquecendo parede, sem refrigeração? Então consegui colocar essa imagem, esse Docker. E o Docker, o que é? É uma tecnologia recente, ali de 2012, 2013, tem aí uns 6, 7 anos, e é uma tecnologia de container. O que é esse container? Qual é a diferença entre um container e uma máquina virtual? Uma máquina virtual, ela é uma tecnologia de container. Você tem... O que é o container? Você cria processo separado. É um outro namespace, é um outro domínio que não tem a ver com o do sistema operacional. Tem até uma comunicaçãozinha ali e tal, mas são coisas separadas, de tal maneira que eu consigo rodar 3 containers e em cada um deles está rodando um web server e todos eles ouvindo na porta 80. Não vai entrar em conflito com a porta 80 da máquina host, porque são coisas diferentes, tá setorizado, tá fechado, é um processo à parte. Claro que para eu acessar aquele container na porta 80, eu vou bater na minha máquina, digamos na porta 81. Aí eu mapeio, porta 81 vai ser redirecionada, vai bater na porta 80 do primeiro container e, sei lá, a porta seria 82, né? Na porta 80 do segundo container, mas para não ficar em sequência, vamos colocar aqui a porta, sei lá, 200, vai pro segundo container na porta 80 e se eu quiser o terceiro container, eu faço um pedido na porta 1100 da minha máquina principal, que vai bater na porta 80 do terceiro container. O overhead em termos de execução é mínimo. Você pode até não contar esse overhead. Por quê? Porque acaba sendo um processo semi-executado. Enquanto que numa máquina virtual você tem um hardware para emular, porque você instala um sistema operacional em cima, né? Uma máquina virtual Windows, ela está instalada dentro de um HD, você tem uma placa de vídeo, você tem memória RAM. Essas são as coisas que um sistema operacional conhece. Então o container da máquina virtual emula esse ambiente e com isso vai consumir mais RAM, vai consumir muito mais recursos e dentro desse ambiente você roda, digamos, os seus aplicativos. Bem diferente. A máquina ela fica mais pesada, seja no tempo de execução, seja na RAM, como um todo fica mais pesado. No Docker não é assim. Como é um processo, você não tem que emular o hardware, você não tem a sobrecarga de um outro sistema operacional, né? Sei lá, você coloca 3 Windows para rodar, aí de pronto você já tá pegando aí 6 GB de memória RAM, colocando aqui 2 GB para cada um. Fica bem mais enxuto. Performance não é um problema do Docker, vai ser um problema quando você tiver um sistema ali, um sistema de arquivos mais complexo, aí ele vai dar uma baqueada. E quando você usa esse esquema de redirecionamento de portas, aí você acaba tendo um desempenho na parte de rede semelhante à das máquinas virtuais. Mas se você olhar o desempenho ali, a força bruta, você olha o desempenho de um e de outro, você não consegue dizer, não, esse aqui tá dentro de um Docker, esse aqui tá rodando bare metal, tá rodando no metal puro, né? Tá rodando no sistema operacional direto. O Docker, então, acaba sendo uma espécie de loja de aplicativos. Por que eu tô fazendo essa analogia? Quando você instala, tá no Linux, se você instala, vou chamar de serviço, né? Tá mais no ambiente de servidor. Ele vai se espalhar pela máquina, vai ter diversas pontas, vai depender, às vezes, né? Você instala uma coisa que precisa de uma versão de PHP e outra coisa precisa de outra versão de PHP, aí entra em conflito, uma coisa não funciona com a outra. Com o Docker, você isola. Não, peraí, eu preciso de uma máquina PHP 7. Eu preciso de um PHP 5.2, eu preciso de um Python X. Você consegue colocar naquele ambiente só as coisas que aquele ambiente precisa e você faz a ponte com o mundo de fora, que é a parte de rede, né? Através das portas, que você faz o mapeamento e você faz o mapeamento também do disco. Eu quero que quando o Docker acessar o etc XPTO, vá bater na pasta de usuário XPTO do host, da máquina que está hospedando esse container. Não tem conflito, está isolado, eu vou e deleto esse aplicativo. O lixo que vai ficar, não vai ficar lixo de redirecionamento de porta, porque isso está dentro do Docker, então não fica rastro. Vai ficar o rastro aqueles arquivos que eu fiz o mapeamento. etc XPTO, que estava dentro do container, mapeado para o XPTO dentro da pasta de usuário que eu fiz, poderia ser qualquer outra localização. Eu vou lá, né, e preciso apagar. Mas o sistema como um todo fica limpinho. Então a melhor analogia do Docker seria essa de loja de aplicativos por esse isolamento. Você tá no teu iPhone, não tem conflito do aplicativo A com o aplicativo B, e você apaga o aplicativo B ou não, o iPhone
continua, ele tá limpinho, usando referência ao Windows. Você não tem DLLs espalhadas pelo sistema. Esses arquivos que ficam do lado de fora, às vezes, são configurações, são a persistência, dados que você quer levar de um container para outro. Dá para entender tamanho, interesse no Docker. E depois eu falo da questão de segurança dos Dockers, a questão de atualização das imagens. Aguenta aí. E ó, hackeando os atalhos da Siri, coca.tech/Siri. Notícias. Coca Tech. E a coisa mais importante dessa quarta-feira é que o Evernote, o Web Clipper voltou a funcionar, a extensão no Safari 13. MikroTik soltou no final de semana versão 64 bits do Inbox, esperar a portabilidade pro Mac, esperar o Inbox Mac. O Yahoo Grupos vai deixar de existir. Lembra do Yahoo Groups? Pois é, tem algumas coisas, não é o Yahoo perguntas e respostas não, isso aí continua, são os grupos. Já participei de muito grupo do Yahoo, na faculdade tinha um grupo do Yahoo para manter contato, né, isso pré-Orkut. Na verdade até vai continuar existindo Yahoo Groups, mas de maneira privada. As comunidades públicas abertas vão deixar de existir. Não faz mais sentido pro novo dono. Então vai lá e mata. Aí é já uma coisa de não fazer sentido pra estratégia. E quem vai também encerrar suas atividades agora final do ano, em dezembro, é a lojinha oficial da Microsoft do Windows Phone 8.1. Lembra do Lumia? Eu tenho aqui guardado ainda um 640XL. Tinha Telegram, tinha... bacana. Mas não faz mais sentido, né? Fez parte de uma era, mudou-se a era. É diferente do Google. O Google acaba matando também produtos que não fazem sentido para a estratégia, mas é um pouco diferente a vibe, né? Por exemplo, qual produto que o Google matou e ele mata trocentos produtos que você sentiu saudade? Eu lembro do RSS, o Google Reader, e só. Os demais produtos não me fizeram falta. Ah, o Orkut morreu, era engraçadinho o Orkut. Mas quando o Orkut morreu, ele já não tinha mais relevância. O Brasil já estava no Facebook. Quando o Google Reader morreu, a gente não estava mais usando o Reader. A gente já estava virando a chave pro algoritmo, certo ou errado, melhor ou pior, né? Acaba que hoje a gente tem um pouco dessa onda de fake news. O negativo, ele engaja mais, ele impacta. Ah, a vida tá boa. Que sem graça, né? A gente quer ver a treta, a gente quer ver a confusão. E aí, muitas das vezes, em função desse algoritmo, a gente acaba traçando um panorama do mundo como se ele tivesse pior do que realmente tá, né? E na verdade, não. Por exemplo, você viu a foto? Teve um desabamento... Foi no Nordeste, no Ceará. E aí o carinha foi e mandou foto, né? Mandou uma selfie, né? Pros pais, rindo, fazendo um sinal de joinha. E aí a galera foi em cima, poxa lá, né? Vou te falar uma coisa. Mostrou que ele tava bem, né? Ali rindo. Eu, sei lá, tem 6 meses, fiquei preso no elevador e deu uma agoniazinha ali, né? Não chegou a ser uma crise de pânico, mas foi o iniciozinho ali. Eu consegui interromper o fluxo, né? Imagina os pais preocupados, pô, será que tá bem ou não tá bem ali? A selfie representa, óbvio, tem um prédio em cima de você que desabou, mas dentro do possível, bem entre aspas, você tá bem. Às vezes eu sinto que a gente perde um pouco essa capacidade de medir a realidade em função dos algoritmos. E aí, voltar pro Google Reader a gente não vai. É a questão de afinar o algoritmo e vida que segue. Então, pro Yahoo Groups, vida que segue. O Google também matou o Clips, que é aquela câmerazinha que era pra você, não, Action Cam. Nem era Action Cam, era Automatic Cam, que ficava ali, né, fazendo o levantamento do seu dia. Talvez no futuro isso ressurja de alguma maneira, mas não foi a proposta. O Google tentou, não colou. Tentou também com o Daydream, plataforma de realidade virtual, não colou, tá descontinuando. É engraçado isso, né? Parece que a Apple vai numa linha de Daydream e o Google vai e descontinua o produto. Pequenos contrassensos. A Apple, que não tem um histórico de trazer primeiros produtos bons, vai evoluindo o produto, fez excelentes AirPods, o primeiro da categoria. Tudo bem que você pode considerar os fones Bluetooth sem fio, que tinham fio, né, unindo um ao outro, já uma espécie de AirPods, e a Apple aprimorou, mas é um produto de excelência e a galera agora que tá começando a chegar junto. Aí nesse caso, em vez do Google acabar com o Google Pixel, foi e lançou outra versão. Agora, uma coisa que eu tava reparando, eu não comentei isso ontem, porque eu não consegui dar aquele ampassando nas redes sociais, mas essa quarta-feira eu consegui dar um ampassando nas redes sociais e eu não vi a galera falando, poxa lá, o Google copiou a Apple. Não tem como você não olhar a traseira do Pixel 4 e não ver ali um iPhone 11. Talvez tenha copiado, talvez não tenha copiado, talvez
seja a linguagem do momento, talvez a maneira de se fazer hoje seja assim, que nem você pegar o Magic Mouse 2, né, que você recarrega virando de cabeça para baixo. Esse é o tipo de produto que eu faria. Não, onde é que era a bateria antes, né? A pilha não ficava aqui? Ah, não, agora fica a bateria recarregável aqui, a gente coloca ali uma Lightning ali do ladinho. Então talvez esse seja o novo jeito de se fazer smartphones, mas o ponto é, impossível você não pensar no iPhone 11, e eu não vi a galera falando dessa cópia, talvez por causa da antecipação, talvez porque o Google foi preparando, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. A galera já tinha, né, caçoado que é parecido com o iPhone 11 faz tempo. Não vi esse movimento agora no anúncio oficial. E fica bem nítido também como o Google quer sair do computador, quer sair do smartphone, quer ir para casa, como é hoje Império da Alexandra, com os minis, né, com os Nests, querendo tornar a computação ubíqua, uma computação transparente, nessa coisa de você conversar com a sua casa, né, conversar literalmente com as paredes e a coisa acontecer. Essa sim é a nova era. Era também que a Microsoft deixou passar, né, com Cortana, não entrou nessa. E reforça, né, a Apple quando faz o primeiro produto como é muquirana. Basta ver aí a Siri como até hoje sofre. Eu não conheço uma pessoa que faça elogios pra Siri que não tenha sofrido um pouquinho para ela entender as coisas. Ainda tem muito chão pra Siri. E aproveitar, finalizar essa parte de Android, rolando um papinho de que o Galaxy Fold 2 chegaria em abril do ano que vem, ou seja, tecnologia Fold fazendo sucesso. Rolando também um papinho de que a Samsung vai lançar um smartphone com a câmera frontal debaixo da tela. Lembrando que o Galaxy Fold foi anunciado há um ano atrás, no evento da Samsung de desenvolvedores, lembra? Já tem um ano o Fold. E a novidade desse ano seria essa câmera atrás da tela. Vamos ver como é que vai ser isso. Motorola deve estar trazendo o novo Moto G, o G8, deve chegar semana que vem com câmera tripla. E a Huawei, Coca? A Huawei ela anunciou que teve um aumento na receita de 25%, um pouquinho mais, nos primeiros 9 meses desse ano em relação aos 9 meses primeiros de 2018. Só que, na verdade, a treta com a Huawei começou a pegar, né, agora, aí no último trimestre, os últimos 4 meses. E no primeiro semestre de 2019, teve os mesmos 25% de aumento da receita em relação ao período passado. Então, dá a entender que tá estável, na verdade. Meio que a Huawei não perdeu nessa briga com os Estados Unidos, porém não ganhou. Para a Huawei crescer, precisa dos Estados Unidos, porque não é só os Estados Unidos, né? Acaba indo para a Europa, para os outros países que sofrem a influência dos Estados Unidos. De Apple, o Goldman Sachs falou que o Apple Card teve o maior lançamento de um cartão de crédito. E não é nenhuma novidade, né? Você lança um novo cartão de crédito e aí, né? Cadê a tua base, né? De legado, né? Que você tá trazendo como a Apple trouxe. Que nem você pega Jennifer Aniston, abriu a sua conta no Instagram. Um dia, 8 milhões de seguidores. Não sei se é o maior lançamento de conta de Instagram em termos de seguidores, mas vamos combinar, nenhuma novidade. Você tem um tantão de gente usando o iPhone e já com tudo azeitado, já o protocolado, ainda mais ali que você tem credit score, algo a nível nacional, né? Não assusta. Agora, o que assusta é a questão do Apple Watch Série 5, o novo, lançado esse ano. Tava funcionando o modelo americano na Claro, né? Pois é, parou de funcionar. A galera não tá mais conseguindo ativar. Por outro lado, no beta, tá rolando de ativar a Vivo. Vai entender. Falando de betas, saiu mais uma leva de iOS, iPadOS, WatchOS e tvOS. Nada de muito novo. Tem a questão da Siri de não mandar os áudios, o ajuste de segurança, os novos emojis que a galera gosta, que já estavam presentes no beta 2, nova maneira de você editar a tela de início, aquilo que eu já comentei. Apple também se pronunciou sobre a adoção do iOS 13. 50% dos dispositivos já estão com o iOS 13. Tá um pouquinho abaixo do iOS 12, que virou ano passado 53%. Por isso até que a Apple falou, 50%. Mas se você considerar os últimos 5 anos, 55% de adoção, oferecendo um número positivo para comparar. Na prática tá igual a iOS 12 do ano passado, não, 3% a menos. Vamos combinar aqui, é nada. A Nanda Tech fez um comparativo do A13 com o chip mais potente da Qualcomm, que é o 855. Deve chegar em novembro o 865, mas hoje o mais potente é o 855 e o A13 ganha. Em alguns outros cenários perde, mas no geral ele tem um desempenho melhor, mais eficiente, ganha em relação ao A12 de 20%, tem mais potência. A relação potência versus energia que perde um pouquinho em relação ao A12. O A12 é mais econômico, mas né, vamos combinar aqui, nenhuma novidade, né? Teria mesmo que ser o mais potente, que nem o Pixel 4. Já era esperado que a câmera, se superasse a do iPhone, não me surpreenderia em função do histórico, mas vamos
deixar os profissionais falarem. Parece que a Apple fez um belo trabalho ali, tá ali ganhando, perdendo, tá em pé de igualdade. O que mais de Apple? O iPad, o 7ª geração, né, que a Apple anunciou, tá disponível aqui no Brasil. Começa por 3 milão, o Wi-Fi 32, 3 milão, e vai até o Wi-Fi com celular de 128 por 4.900. Falei da conta da Jennifer Aniston, 8 milhões. A Cleo Pires teve a sua conta do Instagram hackeada, colocaram uma opção de link para phishing, para golpe, e vazamento de dados, né? Porque quando é hackeragem, você tem uma coisa ativa, você vai lá, né, procura falha, explora. Agora, no vazamento de dados, propriamente tal, a coisa pulula para fora do sistema, né? A galera dá aquela garoteada, e foi o que aconteceu no sistema de nota fiscal eletrônica. Uma coisa de 60 municípios. Na prática, você tenta adivinhar. Você coloca um número qualquer ali na verificação / identificação da nota e, se bater, traz para você uma nota válida. Das startups, a eBanks atingiu o valor de 1 bilhão, unicórnio brasileiro. Vale registrar que é pagamento, né? Fintech. A Atlas Quantum, que faz Bitcoin, arbitragem. Parece que tá dando ruim, tá miguelando os saques. Teve uma onda assim de saque. E eu entendo você não ter o dinheiro em caixa para bancar os saques de todo mundo. Entretanto, diferente de um banco, onde a gente sabe que o dinheiro não tá lá, tem até sim uma parte que fica lá, mas o banco faz o dinheiro girar. No caso da Atlas Quantum, que trabalha com arbitragem, ela tem o dinheiro vivo. Ela não faz o investimento a longo prazo. Ela compra de um lado barato e vende na mesma hora caro. Se ela não trava a operação, se ela não fecha a operação no mesmo instante, não tá trabalhando com arbitragem. Eu até entendo. Ah, não, peraí, são várias corretoras, está espalhado no mundo inteiro, você trazer o dinheiro pro Brasil para honrar os saques pode até ser custoso, mas o que tá rolando é que teve a chamada da CVM, motivou essa onda de saques. Aí a conta falou, não, dá aí 30 dias, espera aí 30 dias, passaram-se os 30 dias e miguelando, pirâmide, incluso porque o chefão da Atlas falou que vai usar a grana dos novos clientes para pagar os antigos. Aí eu me pergunto, né, quem vai querer ser cliente da Atlas agora? E a coisa fica bacanuda, porque a Atlas chegou a mostrar uns fundos, aqui, eu tenho essas corretoras aqui, eu tenho esses fundos, e as corretoras falaram, não, isso é fake, não tem esse fundo não. Mês passado teve uma audiência pública, e aí a ex-diretora de compliance falou que foi demitida porque fazia perguntas demais ao caminho que a coisa tá indo. Num primeiro momento eu desconfiava da Quantum, depois pelo volume e tal, fiquei meio assim, vi que era possível fazer, mas agora tô pendendo pro lado da pirâmide. Ruim das pernas também, mobilidade. Faraday Future, o seu fundador e CEO abriu pedido de falência pessoal, mas né, Faraday Future não tá lá assim muito no futuro. Harley Davidson travou o projeto da moto elétrica por causa de problema na recarga. Seu Elon Musk pediu junto à União Internacional de Telecomunicações para enviar mais 30 mil satélites. O Starlink tem 60 já no ar, né? Quer dizer, no espaço. Pediu autorização para 12 mil, agora mais 30 mil, e na faixa onde esses satélites vão ficar posicionados, oferecendo banda larga, você tem hoje coisa de 10 mil objetos. Seu Elon Musk com a SpaceX está querendo quadriplicar esse número. São Carlos, em São Paulo, tá com Uber para idosos, para vovôs. Gostei do nome. Eu Vou, não é a lá Uber que você pede sob demanda, você tem um prazo mínimo de 3 horas, tem um acompanhamento maior, né? Vai oferecer mais do que um mero transporte. História do Uber vai virar série pelos criadores de Billions. Eu gosto de Billions, não tenho mais assistido, mas gostei do Punch. Tô imaginando aqui um Billions à la Uber, porque isso é curioso, né? Você tem um silêncio no Vale do Silício. Você tem filmes mostrando bastidores de Nova York, firma de advocacia, investimento, bolsa. Mas falando de Vale do Silício, tem estagiários do Google, filminho ali do Steve Jobs, tem Silicon Valley, e só, né? É curioso você ver essa potência que tá movendo o mundo hoje e ninguém fala disso. Querendo ver os bastidores que vão pipocar nessa série. Apple TV Plus já tem série com a 2ª temporada confirmada, For All Mankind. Teve a estreia, né? Aquela festa de estreia, faltando 2 semanas, dia 1º de novembro chega. Aí teve aquela festinha e já falou, não, vai ter mais uma temporada. Nem foi ao ar e já tem mais uma temporada. O streaming tá com tudo. Netflix, mesmo com Disney Plus chegando aí, conseguiu atingir a marca de 158 milhões de usuários. Menos do que previa ali uns 7 milhõezinhos a mais, mas ainda assim, recorde em número de assinantes. Apple TV chega no Roku, no aplicativo Apple TV. E Coca, como é que tá o Project X Cloud da Microsoft? Galera que tá testando, tá curtindo? Então, tá curtindo. Estados Unidos e Reino Unido, galera jogando no Android, rodando liso, você não diz que é remoto. E pra finalizar, registrar mais 2 coisinhas. GitLab falou que não vai travar os seus consumidores, seus clientes, em função de valores morais, ou seja, minha relação aqui contigo é comercial, não importa qual é a tua linha de atuação, o meu negócio aqui
Inclusive, eu não vou deixar de vender papel pra você porque você é feio. Mas, né, a questão é que os empregados hoje fazem essa movimentação, né? Hoje eles exigem essa responsabilidade de alguma maneira. E por último, você, desenvolvedor, saiba que a Zorro é independente, não fez IPO, é antiga já, tem mais de 20 anos de história, tá lançando uma plataforma de microserviço, apostando em serverless. E assim, voltando pra correria da semana no Hackeando os Atalhos da Siri, em coca.tech/Siri. Corre lá, encerrando as inscrições e na lida para conseguir entregar o livro para todo mundo do macOS Catalina. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.